Oi mãe, seja muito bem-vinda. Eu sou a Nadine, sou casada, tenho 3 filhos pequenos e atualmente estou morando aqui no Japão como missionária. E se você me conhece, sabe muito bem que eu gosto de falar da maternidade de um jeito real, porém muito bíblico, e sempre olhando para Jesus como nosso maior exemplo de força. Antes da gente começar, eu te peço só um segundinho, que é para você se inscrever no canal e ativar as notificações também para não perder nada. Amanhã mesmo eu vou postar um outro episódio, então desse jeito você não vai perder nenhum episódio, tá bom? Gente, essa semana eu postei lá no Instagram um videozinho de uma criança que estava no elevador e aí ele orou pedindo coragem e a porta do elevador pegou e se abriu e ele foi cheio de coragem, né? Só que aí eu descobri que esse vídeo não era inteligência artificial. E aí, como eu não gosto de ser enganada, eu também não gosto de enganar ninguém. E aí eu peguei e excluí o vídeo. Mas eu fiquei numa dó, porque era tão bonitinho, sabe? E as coisas estão sendo tão reais, a inteligência artificial tá tão real. Só que eu não sou capaz de fazer um vídeo daquele, né? Mas ficou muito bom. Pena que era inteligência artificial. Mas o meu intuito era incentivar as mães a ensinarem os filhos sobre coragem, porque um dos meus materiais aqui é sobre coragem, valentia, né? E eu achei aquilo bem legal, que combinava bastante, por isso que eu postei. Mas fui enganada e não vou enganar vocês também. Chega de enrolação, vamos pro que interessa. No episódio anterior, falamos sobre a culpa que vem junto com o cansaço. E como que a gente faz para entregar essa culpa a Deus? Hoje vamos falar sobre o peso que não é nosso. Aquele fardo que tentamos carregar sozinhas, mas que o Senhor nunca colocou sobre os nossos ombros. Existem várias formas da gente colocar esse peso sobre os nossos ombros, esse peso que não nos pertence. Sabe quando a gente pensa, eu preciso dar conta de tudo, ou se eu não fizer, ninguém faz, ou se algo der errado, vai ser minha culpa. É esse tipo de pensamento que vai enchendo o nosso coração e deixando ele bem pesado. Mas Jesus nos fez um convite direto, que está lá em Mateus 11:28, que é o nosso versículo-chave. E eu espero que você já tenha decorado, porque eu tô falando ele todo episódio, que é: vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos darei alívio. E aí ele continua: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Quando Jesus fala que o meu fardo é leve, ele está dizendo pra gente que eu não quero que você carregue tudo sozinha. E o que é pesado demais, eu quero que você me entregue, eu quero caminhar com você. Muitas vezes, nós mesmas colocamos pesos demais sobre a gente. Por exemplo, nós queremos uma casa perfeita, sendo que Deus nunca exigiu isso de nós. Queremos ser mães calmas, mas Deus sabe do nosso limite. Queremos controlar o futuro dos nossos filhos, a saúde, se eles estão indo bem na escola e tudo. Quando o Senhor diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Lá em Salmos 37 fala isso. Deus não nos chamou para controlar as coisas, mas para confiar. E no dia a dia, essa sobrecarga que você coloca em si mesma, ela pode aparecer assim. Você acorda e os seus filhos estão gritando no seu ouvido, e na hora do café da manhã o pão queima, tudo tá dando errado e você ainda tá ali muito cansada, ainda cansada do dia anterior, não conseguiu descansar direito à noite. Ou você sente culpa porque você tem uma lista de tarefas para fazer que ela nunca termina, porque você nunca consegue concluir essa lista de tarefas. Ou você se cobra por paciência o tempo todo, mesmo quando o corpo está pedindo um descanso. Você se cobra para conseguir as coisas com perfeição, mesmo quando você precisa descansar.
E no meio disso tudo, você está tentando resolver tudo, todos os pepinos, quando Deus só está querendo que você se renda e diga a Ele: Senhor, olha, eu não consigo. Sem o Senhor eu não vou conseguir. Sem que o Senhor me ajude, eu não vou dar conta. E existe um perigo muito grande da gente tentar carregar tudo isso sozinha. Quando a gente tenta segurar tudo nas nossas mãos, o coração acaba se esgotando. A ansiedade começa a crescer e a culpa começa a aumentar. E quando a culpa aumenta, a gente viu no episódio anterior o que acontece, né? Quando a gente tem muita culpa, a alegria vai desaparecendo, a gente vai ficando ansiosa, a gente vai ficando irritadiça, entre outras coisas que podem vir junto com a culpa. Mas Deus nos ensina um outro tipo de caminho. Lá em 1 Pedro 5:7, ele diz bem assim: lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Não é lindo isso? É muito bonito isso. O Senhor cuida. Ele não só nos vê, ele também cuida da gente. E quando entregamos a ele o peso, ele troca o fardo pesado por uma alma descansada. O descanso para a alma. Outra passagem que fala sobre isso está lá em Salmo 52:22. Diz assim: lança o teu cuidado sobre o Senhor e ele te sustentará. Jamais permitirá que o justo seja abalado. Ou seja, a gente não foi criada para dar conta de tudo, mas nós fomos criadas para depender de um Deus que dá conta de tudo. E agora, com vocês, eu vou listar algumas coisas que a gente pode fazer para a gente lidar com essa sobrecarga que não é nossa, tá? Agora eu entendi o que é a sobrecarga, agora o que eu tenho que fazer com isso, biblicamente falando, sempre olhando aí à luz da Bíblia. A primeira coisa que a gente tem que fazer é reconhecer o que não é seu. A gente tem que orar pedindo ao Senhor, pedindo ao Espírito Santo que nos dê discernimento e nos mostre o que é, de fato, a nossa responsabilidade e o que é autoexigência, uma coisa que a gente mesma está pesando sobre nós. Tá? Em Tiago 1:5 fala assim: se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e lhe será concedida. Peça sabedoria para discernir o que vem dele e o que vem de você mesma. E a segunda coisa que nós temos que fazer é entregar a Deus. A gente tem que fazer igual fala lá em Filipenses 4:6-7. É um versículo muito bom também para vocês decorarem, tá? Para vocês guardarem no coração, porque ele é muito útil em várias horas do dia a dia, que é aquele que diz: não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pelas orações e pelas súplicas com ações de graças, apresentem seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração de vocês em Cristo Jesus. E é aí que a gente tem que orar mesmo estando cansada, mesmo a gente chorando. A gente tem que dizer ao Senhor: Senhor, eu entrego o que eu não posso controlar, e lançarmos diante dele toda a nossa ansiedade. A terceira coisa que eu quero dizer para vocês é: foque no que ele te confiou. Deus não pede em momento algum perfeição. Ele pede fidelidade nas pequenas coisas, no amor, no cuidado dos filhos, na disciplina com graça. É isso que ele nos pede. E lá em Colossenses 3:23 diz assim: tudo quanto fizestes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor, e não para os homens. E isso muda muita coisa, né? Na verdade, muda tudo. Porque agora, antes o que era um peso, agora vira uma forma de adoração. A gente, quando está fazendo essas pequenas coisas, a gente está glorificando a Deus. E a quarta coisa que eu quero falar para vocês é: descanse no Senhor. Não é um descanso de tipo, vou parar de fazer tudo, vou largar tudo, não vou fazer mais nada. Mas é de confiar.
Lá em Isaías 26, diz bem assim: Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque em ti confia. A paz, ela não vai vir quando tudo está no lugar, quando tudo está no eixo, mas quando o coração está entregue. E hoje, novamente, você vai fazer um desafio aí de 5 minutinhos. Pode ser mais, mas no mínimo 5 minutinhos, que você vai parar, respirar fundo, pegar aí um bloquinho de notas e você vai anotar tudo que está pesando no seu coração. E para cada item que você anotar, você vai se perguntar: foi Deus que me mandou carregar isso? Ou eu que estou colocando sobre mim mesma? Novamente, você vai pegar um bloquinho, anotar tudo que vem pesando sobre o seu coração e se perguntar se aquilo ali vem de Deus ou se aquilo ali vem de você mesma. Depois eu recomendo que você leia Salmo 23, de 1 a 3, um salmo bem conhecido também, que é: O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele me faz deitar em pastos verdejantes, guia-me para águas tranquilas e refrigera a minha alma. E depois sempre finalize o seu momento de devocional orando, dizendo: Senhor, refrigera a minha alma hoje, eu entrego o que eu não posso mudar ao Senhor. Ensina-me a andar mais leve, confiando no teu cuidado. E é dessa forma que eu quero encerrar esse vídeo hoje, orando pela sua vida. Feche seus olhos, vamos falar com Deus. Senhor, hoje nós entendemos, Pai, que de fato existem algumas coisas que nós colocamos sobre nós mesmas e que não vem do Senhor. Tem muita coisa que é da nossa expectativa, tem muita coisa que outras pessoas esperam de nós também, mas que não vem do Senhor. Te pedimos que o Senhor nos dê discernimento para entender o que de fato é o que o Senhor quer de nós e o que de fato são essas expectativas, esse peso que nós colocamos sobre nós mesmos. Que o Senhor nos ajude a discernir e também a entregar ao Senhor tudo aquilo que nós achamos que vem de Ti, mas não é. Que a gente consiga entregar ao Senhor e descansar, sabendo que o Senhor vai fazer o possível para nos dar o descanso e também nos fortalecer naquilo que o Senhor de fato pediu para a gente fazer. Abençoe a irmã que está do outro lado. Dê a ela o descanso, dê a ela a sabedoria, dê a ela tudo que ela precisa, tira dela toda a culpa, toda a ansiedade, todo o medo. E tira também, Senhor, esse peso, desse cansaço que ela está carregando. É isso que nós oramos e entregamos ao Senhor, em nome de Jesus. É isso, gente. Se essa mensagem falou com você, compartilha aí com outra mãe, com uma amiga que também pode ou não estar cansada. Pode ser que ela também esteja tentando carregar o que não é dela e a gente não sabe, né? Não tem como saber, igual as pessoas não sabem o que acontece na nossa vida, nós também não sabemos o que acontece na vida da outra pessoa. Pode ser que ela esteja cansada e a gente não sabe. E se você quer materiais para ensinar a Bíblia para os seus filhos, discipular de forma lúdica e deixar a rotina mais leve, acesse o link do site que eu vou deixar aqui na descrição. Amanhã vamos pro episódio 4 e vai ser o nosso último episódio, tá bom? A gente vai encerrar essa série. Vamos falar sobre como descansar a alma mesmo no meio do cansaço. Às vezes a gente não vai ter como sair, às vezes a gente tem responsabilidade e a gente vai estar ali dentro da responsabilidade. Como a gente vai fazer para descansar? Vai ser lindo e bastante necessário. Então um beijo e que o Senhor te ensine a viver com o fardo leve de Jesus. Até amanhã.